ele, Pedro Duran, com o tabuleiro eleitoral. Voltamos e estamos já de olho na corrida eleitoral nas capitais e também outras grandes cidades pelo Brasil, porque hoje o assunto, minha gente, é a disputa dos bolsonaristas contra o Centrão. Explica pra gente. Pois é, em muitos lugares a gente sabe que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, tem uma certa vantagem, mas enfrenta também o status quo da política, ou talvez aqueles que tenham uma experiência maior ou de maior tempo dentro da política, entre eles políticos do Centrão, que em muitas cidades tentam voltar a assumir os seus respectivos lugares na prefeitura. E há alguns cenários em que você tem a disputa muito dividida entre os bolsonaristas e o Centrão. A gente vai trazer hoje mais duas capitais que têm claramente essa disputa deflagrada, que são as cidades de Goiânia, capital de Goiás, e Rio Branco, capital do Acre. E vamos explicar por que o bolsonarismo e o Centrão estão disputando espaço nessas cidades. Vamos começar com Goiânia, capital do estado de Goiás, no centro-oeste brasileiro, jogando os dados de Goiânia, população de 1.400.000 pessoas e um orçamento de 8 bilhões e 700 milhões de reais. E aí você tem aqui, Muriel, já aparecendo na nossa tela de apresentação, quais são as pessoas que estão na disputa, né, como candidatos à Prefeitura de Goiânia. Então você tem a Adriana Corsi, que é escolhida pelo PT para disputar no campo da esquerda essa eleição, Bruno Peixoto, do União Brasil, o Fred Rodrigues, do PL. A gente vai ver que tem outro nome que aparece do PL no tabuleiro, mas o Fred Rodrigues deputado estadual, foi o escolhido para ser o candidato do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Humberto Teófilo, do Democracia Cristã, e o Leonardo Rizzo, do Partido Novo. Esses são os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Na segunda tela, a segunda leva, Matheus Ribeiro, do PSDB, professor Pantaleão, da Unidade Popular, Rogério Cruz, do Republicano, Sandro Mabel, também do União Brasil, ou seja, você tem ali dois nomes que aparecem como candidatos do União Brasil, e o Vanderlan Cardoso, do PSD, um cenário ainda bastante tumultuado lá aberto, na cidade de Goiânia, né? Vamos ver como é que ficam os peões em Goiânia, quais são as posições desses homens aqui. Em primeiro lugar, você tem aqui o Gustavo Gayer, que é deputado federal pelo PL, que estava aparecendo nas pesquisas que a gente tem até agora. O índice CNN é um agregador de pesquisas, ele leva em consideração o que já se tem publicado de pesquisas e faz uma média ponderada entre essas pesquisas para que elas sejam agregadas. O Gayer saiu da disputa para poder apoiar o Fred Rodrigues, como a gente viu na tela anterior. Eu até mandei uma mensagem para ele, falei: oi, deputado, Pedro Duran, da CNN aqui, queria confirmar que você saiu da disputa e tal, e enviei o vídeo que o Fred Rodrigues colocou, inclusive, nas páginas dele. Ele me enviou uma receita de bolo, receita de sei lá o quê, não sei se me bloqueou no WhatsApp, desapareceu e não explicou, deputado, não explicou de fato qual era o posicionamento dele na disputa eleitoral. Mas enfim, tá aí o Gustavo Gayer com 22%, ocupando esse espaço do bolsonarismo, numa cidade de um estado conservador, né? Você tem ali o Ronaldo Caiado como governador, que é uma força conservadora muito grande, então você naturalmente tem essa disputa por lá. E o Vanderlan, do PSD, em segundo lugar, com 18%. Então você tem aqui o bolsonarismo e o Centrão claramente disputando voto a voto a liderança dessa disputa. O PT com a Adriana Corsi aparece ali também nesse segundo pelotão com 18%, e esse é o tipo do cenário que a gente, se chegar assim no dia da eleição, não sabe nem quem vai para o segundo turno. Exato. Porque podem ser esses dois, podem ser esses dois ou podem ser esses dois. Então, tudo é possível num cenário como esse. E você tem União Brasil e Solidariedade ali num segundo pelotão, num terceiro pelotão, né? Segundo, terceiro pelotão, enfim, com 7% dos votos, uma disputa ainda equilibrada. Aqui também partidos mais ligados ao Centrão, que estão com alguma expressividade eleitoral ali na cidade de Goiânia. E quero dizer que esse tabuleiro ele é tão bom, essa arte é tão boa que dá vontade de brincar com os peões, assim, Isso. e ficar avançar e... Avança a casa, retrocede. Ir para frente e para trás de acordo com aquilo que você pensa. Vamos ver a próxima tela, que já são os dados de Rio Branco.
capital do Acre, uma cidade que sofreu muito com as chuvas hoje, no começo desse ano, população de 364 mil pessoas, orçamento de 2 bilhões e 200 milhões de reais e uma disputa mais enxuta, mais polarizada. Emerson Jarudi, do Novo, aparece aqui, Marcos Alexandre, que já foi prefeito do MDB, e o atual prefeito Tião Bocalon, do Partido Liberal, os dois que estão disputando mais à frente essa disputa lá em Rio Branco. Agora, eu vou contar uma história para você que ela é muito curiosa da eleição de Rio Branco. A gente teve uma disputa para, além dessa disputa entre o Centrão e o... Eu estou tentando pegar até a imagem aqui para a gente poder mostrar, entre o Centrão e o bolsonarismo, certo, que é... O Marcos Alexandre foi prefeito do MDB, partido do Centrão, tradicional e tudo mais. Portanto, temos um ex-prefeito e o atual prefeito. E o atual prefeito, Tião Bocalon. Quem que é a vice do Bocalon? Vamos botar a imagem na tela, que é ela com ele. Aí. Quem que é a vice do Tião Bocalon? É uma mulher do PSD que... ao longo da campanha esteve do lado dele, foi secretária de Assistência Social e no meio do caminho rompeu com o Tião Bocalon. O nome dela é Marfisa Galvão. Ok. O que aconteceu agora com a Marfisa? Vamos colocar a próxima foto? Ela virou a vice do oponente dele, o Marcos Alexandre. É o puro suco da política, não é mesmo? Então, isso foi anunciado, né, com o MDB, o senador Sérgio Petecão, lá, a política local do Acre fazendo esse anúncio, e isso deixa ainda mais acirrada essa disputa entre os dois lá em Rio Branco, no Acre. Vamos ver como é que estão as peças nesse tabuleiro em que o bolsonarismo enfrenta também o Centrão lá no Acre. Você tem o Marcos Alexandre léguas na frente com 44%. Quer dizer, não tanto assim, né? 9% a gente ainda pode dizer que é uma diferença não tão grande. E você tem o Tião Bocalon aqui com 35% dos votos em segundo lugar. Aí é importante dizer, Muriel, que são duas forças mais conservadoras. Você pode ter um oponente, um desafiante de esquerda que pode acabar capturando uma parte desses votos. O Bocalon era do Progressistas, saiu do Progressistas, abraçou o Bolsonaro e o bolsonarismo, foi para o PL e aí por isso deve tentar levar esse voto bolsonarista como um trunfo dele para essa eleição. E aí você tem candidatos que desistiram aqui no segundo pelotão e o Emerson do Partido Novo com 6%. O cenário de Rio Branco que tem essa polarização posta entre bolsonarismo e centrão. Muito bem, a gente gosta desse suco de política aí. Te espero semana que vem para o nosso tabuleiro eleitoral. Combinado? Segunda-feira, estamos aí. Combinado. Obrigada, Pedro. Até já.